Bom dia, paz do Senhor. Hoje mais um dia de devocional, né, que eu tenho aqui, que eu coloco aqui. E o devocional que eu queria ler hoje é em Juízes. Em Juízes no capítulo 8, e a partir do versículo 29 que fala sobre Gideão, né? Aqui no finalzinho da história de Gideão. Diz assim, a partir do 29. Gideão voltou e ficou morando na sua própria casa. Ele foi pai de 70 filhos, pois tinha muitas mulheres. E ele também teve uma concubina em Siquém, e ela lhe deu um filho. E Gideão pôs nele o nome de Abimeleque. E aqui no 35 diz: Depois que Gideão morreu, o povo de Israel abandonou a Deus novamente e adorou os deuses dos cananeus. Eles adotaram Baal-berite como seu Deus. Não serviram por muito tempo ao Senhor Deus, que os havia livrado das mãos dos inimigos que viviam ao redor deles. E também não foram agradecidos à família de Geão, por tudo de bom que ele havia feito pelo povo de Israel. Eu li essa história, né? E muitos foram os homens que Deus levantou, e até mulheres, né? Que Deus levantou para libertar o povo de Israel, para dar vitória para o povo de Israel, né? E por fim sempre acabava da mesma maneira, que o povo acabava se esquecendo daquela história bonita que Deus fez, do livramento que Deus deu e voltavam à servidão, né? A adorar outros deuses. E o que que eu posso, a que conclusão que eu posso chegar, que nós podemos chegar, né? Sabendo de tudo isso. É que Deus tem um chamado, né? Deus tem um chamado para todas nós. Ele nos chama, ele nos convida, nos direciona, ele nos dá as oportunidades para a gente exercer o nosso chamado, mas que aquilo que Deus tem com nós, a gente tem que ter consciência que é entre nós e Ele, de cumprir o chamado, de fazer o papel. E que o nome de Deus é glorificado durante aquele período, né? Daquilo que você está exercendo, que você está fazendo em nome de Deus, né? Diante daquilo que Deus está operando. E que é entre você e Deus, no fim das contas, né? Depois que você faz aquilo, que você realiza, ou que você morre, né? No caso de Gideão, é uma história entre você e Deus, e as pessoas vão se lembrar entre a história que era entre você e Deus, né? Não podemos esperar muito das pessoas, que as pessoas sejam gratas ou que as pessoas permaneçam naquilo que você ensinou, naquilo que você orientou, conforme a palavra de Deus. Porque no fim das contas, cada um segue o seu caminho, cada um segue aquilo que está dentro do seu coração, né? Se o teu coração for cheio de Deus, de realmente de temor, de desejo por Deus, nada vai te abalar e você vai seguir firme e forte até o fim. Mas se dentro do teu coração, de fato, não tem a sinceridade com Deus, não tem aquele amor a Deus acima de todas as coisas, quando o seu líder se vai ou quando aquela fase boa passa de milagres, de maravilhas, o que vai acontecer? Você vai voltar para o mesmo estado que você estava. Então, eu lendo, né, eu li a história de Gideão, aí chegou aqui no final, e eu vi que é uma história que se repetia, que o povo de Israel acabava até perseguindo, né, os filhos, ou acabava até desprezando os descendentes daquela pessoa, né, que Deus havia usado. E não foi diferente aqui com Gideão. Então, assim, aquilo que Deus tem para você, muitas pessoas vão visualizar a obra, muitas pessoas vão glorificar Deus, almas vão aceitar Jesus. Mas no fim das contas é entre você e Deus, que nós não devemos esperar nada de ninguém, né? Que as pessoas, cada uma segue o seu caminho, aquilo que ela mesma já tem determinado no seu coração. E que nós venhamos a aceitar, né? Os caminhos que as pessoas tomam, orientando, claro, falando de Jesus, falando com sabedoria, porque às vezes para nós é nítido, né, o que a outra pessoa tem que fazer para se achegar a Deus, para ter uma vida melhor. Mas a pessoa, ela prefere seguir às vezes um emaranhado da cabeça dela, da vida dela, e fazer o que quiser. Então que nós possamos aceitar o caminho que o outro trilha, porque aquilo que tem entre nós e Deus, Deus nunca vai esquecer, né?
tá registrado em algum livro, em algum lugar lá no céu, aquilo que a gente tem com Ele, né? E que isso possa ser suficiente para a gente permanecer e não desanimar. Amém, minhas irmãs? Deus abençoe. Um ótimo dia, amo vocês, tá?